Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Vento Norte, sou o professor Davi Leal e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a cabanagem na Amazônia no século XIX, eu gostaria então de retomar a partir do argumento do último encontro, do último vídeo, em que a cidade de Belém ela é tomada pelos cabanos, termo que faz referência a esses moradores que viviam em habitações populares, habitações pobres na margem dos rios da Amazônia, né, viviam em cabanas, por isso que o termo cabano. Eles tomam Belém no dia 7 de janeiro de 1835. Né, e uma das primeiras ações, então, foi matar o presidente da província, o Bernardo Lobo de Souza. Mataram também o comandante de armas e o comandante de esquadras, fechando, vamos dizer assim, os principais cargos de comando na província do Pará, naquele momento, do Grão-Pará, e se estendendo, então, o conflito pelas ruas de Belém. Comentei que no final do ano anterior, nós tivemos a prisão do Clemente Félix Malcher, do importante fazendeiro da região do Acará, e que se colocara como uma das lideranças desse movimento. Ele havia sido preso, e aí essa revolta não apenas liberta o Clemente Félix Malcher, mas também, mais do que isso, o nomeia como presidente da província. Né? Então, um presidente cabano da província. O cônego Batista Campos, um importante ideólogo do movimento, havia morrido num acidente doméstico ainda em dezembro de 1834. Então, desde os anos 20, ele vinha fomentando, alimentando e agitando os movimentos sociais em Belém, mas ele não chega a ver um momento em que os cabanos tomam o poder, porque ele morre por conta desse acidente doméstico. O que ocorre logo após a tomada do poder pelo Félix Malcher? Né? A gente já encontra ali em 35, nos primeiros meses de 35, um desentendimento entre o comando, que seria o comando cabano, e a massa, o grupo principal, a população cabana, que queria continuar com as suas ações de revolta. Né? Quer dizer, a luta ela não se encerrava no momento em que houve a tomada de poder. Por um lado, Félix Malcher dizia: olha, gente, nós já chegamos ao poder, isso na visão de um fazendeiro representante de um grupo mais rico, que dizia: nós já tomamos o poder e não precisamos mais continuar a luta, vamos depor e baixar as armas. Por outro lado, a população queria continuar com seu movimento de morte aos brancos, morte aos portugueses, morte aos ingleses, morte aos estrangeiros, em que essa população, então, ela atribuía grande parte do sofrimento e da exploração de anos, décadas de exploração no Pará. Então, a gente precisa lembrar que está falando de uma sociedade assentada no escravismo, assentada na exploração da força de trabalho, na exploração compulsória da força de trabalho, e que isso, portanto, é uma marca dessa sociedade amazônica. E esse momento da cabanagem, então, marca também essas disputas. Quando o Félix Malcher, então, pede para que o movimento seja debelado, seja arrefecido, diminuído, né? Outros comandados que também tinham uma certa liderança, uma certa importância, como o Francisco e o Antônio Vinagre, os irmãos Vinagres, que trabalhavam, inclusive, para o Félix Malcher como foreiros, né? Não eram grandes proprietários de terra como o Malcher, mas tinham ali uma importância média. Eles não aceitam essas ordens do Malcher e há uma tensão, então, naquele momento. O que acontece é que quem assume, né, há um conflito e o Francisco Vinagre assume o poder a partir de fevereiro de 1835. O Félix Malcher ele é retirado do poder, né, e quem assume é o Francisco Vinagre. Então você tem o Antônio, o Francisco e o Miguel Vinagre. O Miguel Vinagre
um desses irmãos tinha sido morto no ano anterior e não participa, então, desse momento da tomada de Belém. O protagonismo está, e a liderança está entre o Francisco e o Antônio Vinagre. O que acontece é que quando o Antônio Vinagre assume o poder, assim como o Félix Malcher, ele promete respeitar as ordens vindas da corte do Rio de Janeiro. Eu acho que aí é uma outra dimensão que se abre, que ela é muito importante, porque eles assumem o poder, se colocam enquanto lideranças e têm muito receio de que o movimento se descontrole, vamos dizer assim, saia do manejo dessas lideranças por conta da permanência da rebelião, da permanência da revolta por toda a Amazônia. Então, Francisco Vinagre ele promete seguir o que vem da corte, né? E respeitar as normas, porque na verdade havia um receio também de que eles fossem condenados pela revolta e acontecesse aquilo que ocorreu em 24, a experiência do Brigue Palhaço, onde aqueles soldados foram mortos no porão de um navio em que jogaram cal, da referência então do primeiro encontro. Então havia esse receio. E aí o que acontece? Por 6 meses o Francisco Vinagre ele ocupa o poder como representação cabana. Depois nós vamos ver que essa ideia de cabanagem como um movimento único ela não se sustenta. Os autores vêm mostrando as diversas cabanagens, mas sobretudo os diversos interesses, as diversas pautas em jogo no momento da luta, populações negras escravizadas, populações de mestiços, de povos indígenas. Cada grupo desse também tinha suas demandas e defendiam bandeiras de liberdade e de cidadania para o século XIX. Então, não se trata de colocá-los todos no mesmo grupo, apesar de terem sido denominados cabanos. A gente vê uma multiplicidade, uma diversidade de sujeitos que estão desse lado da luta. Então, quando chega em meados de 35, a corte envia para Belém o Manuel Jorge Rodrigues, né, que seria um presidente de província indicado. Como havia prometido, Francisco Vinagre entrega o poder para o Manuel Jorge Rodrigues. Há uma eleição na Assembleia Provincial do Grão-Pará, e aí nessa eleição, o que, pela regra, o presidente eleito da Assembleia também iria dirigir a província, o eleito é o Ângelo Custódio. O Ângelo Custódio era um representante anticabano, na verdade, da região do Cametá, da região de Cametá, do Rio Cametá ali, para o sul do estado do Pará. Então, na região do Tocantins. Então, o que você tem? O representante das forças cabanas, o Jerônimo Pimentel, ele perde essa eleição para a Assembleia Provincial. Quem ganha é o Ângelo Custódio e quem assume o poder interinamente é o Manuel Jorge Rodrigues. Acontece que o Manuel Jorge Rodrigues não aceita dirigir e coordenar o poder em Belém com Francisco Vinagre solto. Né? Quer dizer, tinha sido presidente de província, tinha passado o poder, mas tinha uma grande influência na população. Então ele manda prender o Francisco Vinagre em meados de 1835 e há uma nova revolta, há uma nova grande revolta. Então, na história da cabanagem, a gente tem a grande revolta lá em janeiro e uma segunda grande revolta em agosto, ali por volta de 14 de agosto de 1835, onde a população liderada pelo Antônio Vinagre, o irmão do Francisco Vinagre, liderada pelo Eduardo Angelim, outro nome de destaque dessa historiografia sobre a cabanagem, né, desse movimento, eles lideram essas tropas, eles passam 14 dias lutando para a tomada do Brigue Palhaço, não, para a tomada do Trem das Armas na Praça das Mercês. Ali diz que foi um dos grandes enfrentamentos, dias de enfrentamento, a morte do Antônio Vinagre nesse contexto de conflito, até que as tropas cabanas elas conseguem debelar e vencer as tropas legalistas e se estabelecem novamente no poder, agora tendo como liderança o Eduardo Angelim, né? Esse jovem também foreiro de
da região do Aracati, tinha vindo migrado do Ceará para, para Belém ainda nos anos 20, de 1820, e agora se tornaram a liderança desse movimento. Então, o Eduardo Angelim, ele permanece no poder cabano como grande representante de meados de agosto de 1835 até maio de 36, né, compondo aí quase 10 meses de governo cabano, quando as forças legalistas do governo provincial do Rio de Janeiro se reorganizam e mandam para Belém muitas tropas lideradas então pelo José Francisco de Souza Soares da Andréia, conhecido então como Soares da Andréia, que depois vai virar presidente de província do Pará também, do Grão-Pará. E o Soares de Andréia então vem para Belém muito equipado e ele cerca Belém por vários meses até que o Eduardo Angelim foge para a região do entorno de Belém, depois ele é capturado. Então, é o momento em que a grande revolta dos cabanos de Belém ela é debelada, né? Quer dizer, ela é controlada. Muitos cabanos, então, sem suprimentos, porque a cidade está cercada por navios, né? Toda a parte logística foi controlada. Então, os cabanos acabam se espalhando pelo interior e tem início, vamos dizer assim, uma nova fase da cabanagem, que é a cabanagem pelos rios da Amazônia, a partir de 1836. E aí vejam, a cabanagem ela vai de forma oficial de 1835 até 1840, e em 36, ou seja, um ano depois dela explodir na Grande Belém, ela se espalha pelos rios da região e vai durar aí mais uns 4 anos. Então, toda essa região do Baixo Amazonas, na região de Santarém, sobretudo, né? A região de Santarém, a região de Cuipiranga e Cuipiranga, mas também essa região do Amazonas, do que hoje é o Amazonas, na comarca do Alto Amazonas, no século XIX, se espalhando pelo Madeira, pelo rio Solimões e pelo Rio Negro, passando inclusive por Manaus. Então a cabanagem ela se espalha pelos rios da região, tem um grande envolvimento de povos indígenas, sobretudo de Muras, índios Mura, índios Saterê-Maué, índios Munduruku. Uma parte dos Munduruku lutaram com os cabanos e uma outra parte lutaram a favor das tropas legalistas por conta das tensões que haviam com os Mura no século XIX. Então, você tem no imaginário, na presença mitológica desses povos indígenas, até hoje, referência a esse momento da luta no século XIX. Sobretudo ali Mura, Munduruku e os índios Maué, né, de um grande envolvimento. Então, a última parte dessas discussões sobre a cabanagem, o último vídeo, eu vou explorar um pouco essa dimensão da cabanagem no interior da Amazônia. Como é que ela se espraia por toda a região e como os cabanos vão resistindo também até os anos 40. Então, essa seria a leitura mais ampliada e clássica desse importante movimento social da Amazônia. Então, até o próximo vídeo, em que farei essa análise, depois um balanço geral do movimento para a história da Amazônia e a historiografia da Amazônia. Valeu!